Olá, meu caro ouvinte, Mr. Luan no ar, e recentemente eu assisti o filme do Ney Matogrosso, Homem com H, e posso dizer que isso foi absolute cinema. Eu saí da sessão morrendo de vontade de falar sobre alguma música, e acreditem em mim, escolher qual não foi um processo fácil. Mas depois de muito pensar, decidi pela opção mais óbvia, porém que também tem uma história muito curiosa. Caros ouvintes, esta é a história de Homem com H, a música que Ney Matogrosso não queria gravar. Porém, essa história começa bem antes do nosso amado menino Ney. Certo dia, o compositor e poeta paraibano Antônio Barros estava assistindo uma novela chamada O Bem Amado, até que em uma cena, o personagem Odorico Paraguaçu, interpretado por Paulo Graciano, solta uma frase que logo ficaria conhecida por quase todo o Brasil. O contexto era o seguinte: o Odorico era prefeito da cidade da novela, e em uma cena ele ficava com medo do personagem de Lima Duarte, um cangaceiro chamado Zeca Diabo. E quando o Zeca Diabo vai embora, o secretário do prefeito Dirceu Borboleta confronta o Odorico perguntando como ele poderia ter medo do Zeca, sendo que ele era o prefeito da cidade. No que ele responde: "Eu nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem." E foi a partir dessa frase que Antônio começou a escrever Homem com H. Quando ele terminou a letra, ele logo já pensou que a música ficaria muito boa se o Ney Matogrosso cantasse ela. Então Antônio, que não era bobo nem nada, gravou a música em uma fita e enviou para Marco Mazzola, o produtor do Ney Matogrosso, que adorou a música. Mas quando o Mazzola mostrou a canção pro Ney, faltou só o cantor mandar ele tomar no... Digamos que ele não simpatizou muito com a letra e também não estava acostumado a cantar forró. Conversa vai, conversa vem, Mazzola convenceu o Ney a gravar a faixa, mas que se ele não gostasse, eles não iriam colocar ela no disco. Certo dia, outro cantor da mesma gravadora apareceu no estúdio. Esse era Gonzaguinha, aquele que canta Eterno Aprendiz. E numa conversa dele com o Ney, eles chegaram no assunto dessa música. O Ney ainda estava indeciso e foi Gonzaguinha quem o convenceu a deixar a música no disco, com a acertadíssima observação que na voz de Mato Grosso, aquela música ganhava um significado completamente diferente. E foi assim que a música com letra de Antônio Barros, voz de Ney Matogrosso e arranjos de Oswaldinho do Acordeon, se tornou a última faixa do lado B do disco. Porém, assim que o disco saiu, as rádios tiveram que inverter a ordem e tocar primeiro o lado B. Isso porque Homem com H ficou extremamente popular e o disco vendeu mais de 250 mil unidades. Enfim, Ney alcançou uma popularidade que não via desde os Secos e Molhados, os demais envolvidos com a música possivelmente ganharam um dinheirinho bom com ela, Antônio Barros teve sua música gravada pelo cara que ele queria e todo mundo saiu feliz. Mas você provavelmente clicou nesse vídeo pela análise da música em si. E essa análise em específico vai ser um pouco diferente. Normalmente eu tento fazer com que vocês se envolvam com a música, por isso eu coloco ela para tocar, mesmo que isso me custe a monetização. E também é por isso que eu sempre prefiro colocar o compositor para cantar, porque eu acho que, como foi ele que escreveu a letra, este teria uma relação muito mais íntima com ela. Um exemplo disso foi quando eu analisei Genio Zeppelin, onde no áudio eu coloquei a voz do Chico, mesmo que pessoalmente eu ache a interpretação da Letícia Sabatella bem melhor. Mas esse caso, em específico, é especial. Além do próprio compositor desejar desde o início que Ney gravasse a música, é justamente a interpretação do Mato Grosso que faz essa letra ganhar um significado novo e muito mais interessante. Isso porque colocar a figura de Ney, um cara que era abertamente homossexual, se apresentava com roupas extravagantes, todo maquiado e rebolando, para cantar uma letra que, à primeira vista, exalta a figura masculina, não é só uma forma de debochar, mas também de criticar os papéis do homem na sociedade. E eu não tô falando de papel só como sinônimo de função, eu tô falando no sentido mais teatral mesmo, onde para esse personagem, homem, ser bem interpretado, ele supostamente deve usar figurino X, falar de maneira tal e agir de uma forma específica. E é um pouco disso que veremos na análise de hoje. Sem mais delongas, Homem com H. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem, se correr o bicho pega. O bicho come, porque eu sou homem, porque eu sou homem, menina eu sou homem, menina eu sou homem como sou. A música já começa com a frase que eu comentei no início do vídeo e logo em seguida Antônio coloca um ditado popular: "Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come", que representa uma situação onde não se tem uma alternativa ou saída aparente. Que pode ser uma afirmação de valentia, já que esses versos evocam uma ideia de perigo. Para logo em seguida ele afirmar várias vezes: "Eu sou homem".
Essa afirmação em específico se repete muito na letra. Eu mesmo não vou colocar todas as vezes aqui pro vídeo em si não ficar repetitivo, mas já é muito curioso ver essa necessidade do eu lírico da música se afirmar toda hora que ele é homem, como se ele ou tivesse muito orgulho disso ou que não tivesse certeza se realmente é tão homem quanto diz. E repetir isso seria uma forma de se autoafirmar dentro desse papel. Papel esse que já pode ser botado em dúvida, porque o que nós entendemos como masculino é uma coisa muito subjetiva e que pode inclusive variar dependendo da época e do lugar. Por exemplo, se você olha algum quadro de algum monarca antigo, vai perceber que muitos deles usavam perucas, maquiagem e até mesmo saltos. Acessórios que hoje são considerados femininos. E até bem pouco tempo atrás, no início do século XX, a questão das cores serem associadas a um gênero específico não era uma coisa definida. E o azul, que é uma cor leve, era comum em roupas femininas. O que eu quero dizer com tudo isso é que tanto essa ideia de masculino quanto de feminino são construções sociais. Você acredita que existe uma relação direta entre uma cor ou um acessório com um gênero específico porque cresceu em um contexto que te ensinou desde sempre de que as coisas eram assim. Mas uma coisa não é necessariamente verdade só porque todo mundo fala. Quando eu estava pra nascer, de vez em quando eu ouvia a mãe dizer: ai meu Deus, como eu queria que esse cabra fosse homem, cabra macho pra danar. Ah, mamãe, aqui estou eu, sou homem com H e como sou. Aqui temos uma realidade bastante crua da forma com que a masculinidade se expressa na sociedade desde que nascemos. Nos é posto uma expectativa baseada apenas em nosso sexo biológico, a respeito de como devemos nos comportar, do que devemos gostar e como devemos nos vestir. Pode parecer que não, mas existe toda uma pressão cultural em torno disso, como se existissem duas caixinhas que separassem por definitivo o que é coisa de menino e o que é coisa de menina. Se você é homem, provavelmente te disseram desde criança que homem não pode chorar, que não pode demonstrar emoções, exceto em alguns casos a raiva, que deve se impor frente a outros homens, que deve ser heterossexual para ser homem de verdade, e que deve ser o provedor do lar e tantos outros estereótipos que nos são empurrados goela abaixo. E é estranho porque muita gente nem para pensar nisso, de tão normalizado que esse sistema já foi. Porém, esses comportamentos restritivos têm consequências bastante sérias. Vamos aos fatos. Homens não são incentivados a se expressarem, e não são incentivados a falar sobre ou a demonstrarem sentimentos, principalmente os negativos. Exceto a raiva, como eu já disse. Nos ensinam que sentir é uma fraqueza. E nos empurram a noção de que é normal ser forte o tempo todo. O que explica o porquê da esmagadora maioria das pessoas que procuram terapia serem mulheres. Mas, caros ouvintes, sejamos sinceros. Todo mundo tem sentimentos e ninguém consegue ser forte o tempo inteiro. Os efeitos de reprimir uma parte tão necessária da nossa humanidade são bastante graves. Quando você reprime ao máximo algo que não dá para escapar, como sentir, eventualmente você explode. O que explica do porquê dentre a população em situação de cárcere no Brasil, incríveis 96% são homens. E também explica o porquê dentre as pessoas que decidem que não vale mais a pena viver, a maioria também são homens. Claro, não tô aqui para dizer que os homens são os coitados sobrecarregados. Até porque não somos apenas as vítimas, mas também os propagadores desse sistema, que a propósito se chama patriarcado. E uma coisa interessante de comentar nessa parte da música é que é a mãe que coloca as expectativas no eu lírico. Afinal, não podemos nos esquecer de que as mulheres também fazem parte da sociedade, e como estamos todos inseridos nesse sistema, tanto homens quanto mulheres perpetuam ele, mesmo que inconscientemente. Todos, sem exceção, podem muito bem serem vítimas e ao mesmo tempo propagadores do patriarcado. Eu sou homem com H, e com H sou muito homem. Se você quer duvidar, olhe bem pelo meu nome. Bem, a interpretação dessa estrofe não é muito diferente da primeira, então vou aproveitar esse espaço para falar sobre um aspecto da masculinidade nos dias atuais. Com os avanços dos direitos das mulheres que ocorreram nos últimos tempos, como o direito ao voto, leis que asseguram seus direitos e campanhas de conscientização, muitas mulheres começaram a ocupar espaços e cargos que até pouco tempo atrás eram ocupados quase exclusivamente por homens. E o resultado disso na cabeça dos homens é uma fodendo crise de identidade. Em outras palavras, os homens estavam com medo de estarem perdendo espaço.
E se aproveitando dessa vulnerabilidade, surgiram muitos grupos, como os Red Pill, que se por um lado são bons pois incentivam a prática de exercícios e o autocuidado masculino, por outro criam um espantalho e jogam a culpa de todas as suas frustrações nas mulheres, o que obviamente não é o caminho para lidar com elas. Afinal, é muito mais fácil você botar a culpa em um só grupo do que admitir que também faz parte do problema e tentar alguma mudança. É difícil sair dessa zona de conforto. O que é novo nos assusta por não conhecermos direito. Uma solução para isso é justamente buscar conhecer mais sobre estes problemas, estudar sobre isso e tudo mais. Claro, você sozinho não vai conseguir mudar uma sociedade inteira, mas pelo menos você vai conseguir identificar quando está sendo parte do problema. E se esse assunto te interessa, vou deixar na descrição alguns vídeos do tema. Pode passar lá caso tenha alguma curiosidade. Já tô quase namorando pra casar. Ah, Maria diz que eu sou, sou homem com H e como sou. Aqui nós temos o momento em que é mais perceptível o quanto o eu lírico duvida da sua própria masculinidade. Pois enquanto ele passa a música toda afirmando que ele é um homem, aqui ele fraqueja e busca a afirmação em outra pessoa. Ele diz, Maria diz que eu sou, porque ele mesmo já não tem certeza. Essa estrofe não é o final da música, e muito menos da jornada do nosso eu lírico. Na verdade, é apenas o início dessa jornada. A partir do momento em que você duvida de algo, você abre uma janela para conhecer melhor esse algo. Neste caso, duvidar dos padrões sociais nos fazem cair em uma busca mais profunda por uma identidade própria. Como diria Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Em resumo, Homem com H desafiou os estereótipos e as expectativas sociais, e ainda hoje nos faz pensar sobre a masculinidade e sobre a busca por uma identidade um pouco mais autêntica. Caros ouvintes, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Comentem o que acharam da análise, fontes como sempre vão estar na descrição. Bebam bastante água e até o próximo vídeo. Bye!